Seja bem-vindo a mais um podcast Além do Cargo, né? Todas as quintas-feiras aqui me reúno com você para a gente falar sobre networking, empreendedorismo, liderança, vendas, inteligência emocional, e todos os atributos e comportamentos, características de um grande empresário tem que ter para ter sucesso, né, nessa vida nossa aqui, esse momento que a gente tem aqui de vida neste mundo. E hoje eu quero conversar com você, fazer uma reflexão sobre disciplina. E gostaria que nesse momento você já aproveitasse te fazendo um pedido para você. De você pegar papel e caneta, porque o que eu vou te falar aqui pode mudar a sua vida. Porque eu sei muito bem o porquê que você não tem disciplina. Já parou para pensar por que você não tem disciplina? Eu vou compartilhar com você aqui um raciocínio que eu li hoje. Eu li hoje aqui de manhã no meu devocional e quero compartilhar com você algo sobre disciplina. Eu peguei alguns ganchos, eu acho muito importante você anotar. Eu sei porque você não tem disciplina. Esse devocional aqui é um devocional do Talmidim, que é do Douglas Gonçalves. Ele é lá de Bragança Paulista, é um pastor que eu gosto muito e sigo. Tá bom? Mas antes de falar sobre disciplina, eu quero deixar claro aqui para você uma coisa. Que o que eu vou falar é o meu ponto de vista, não é uma verdade absoluta. Contudo, é o que eu pratico, a fé que eu pratico, as coisas que eu faço. E se você entender que isso faz sentido para você, se eu fosse você também, começaria a seguir. No final deste vídeo aqui, desse curto vídeo de momento de reflexão, eu vou fazer 2 sorteios. O primeiro sorteio é do meu livro, Além do Cálculo, que eu falo sobre 11 regras essenciais para você alcançar uma vida, uma carreira extraordinária. E de brinde você ainda vai levar aqui, ó, um livro do Thiago Brunet, especialista em pessoa, um livro que eu li e realmente me ensinou muito, tá bom? Mas esse sorteio você só vai ganhar se você respeitar algumas regrinhas. O primeiro, que esse sorteio vai ser realizado no Instagram, onde eu vou fazer um post assim que eu terminar esse vídeo. Esse post vai estar no Instagram e a melhor frase vai ganhar esse livro. E você vai ter que obedecer apenas 2 regrinhas. A primeira é estar me seguindo e a segunda é fazer um comentário e marcar um amiguinho. Tamo combinado assim? Então fechou. Vamos lá. Primeira coisa que eu entendi aqui sobre disciplina, eu acho muito importante você entender. O porquê que você não tem disciplina. Você não tem disciplina simplesmente porque você não quer. É estranho você ouvir isso, né? Por que você não quer, né? Será que você realmente quer ter disciplina? Olha que engraçado, né? Nesse devocional aqui, neste livro, o que o autor comenta, né? Ele dá o exemplo de Jesus. Ele fala que Jesus ficou durante 40 dias, né? Praticamente aí só pão e água. Ele foi guiado pelo Espírito Santo. Segundo momento, ele entrou na sinagoga, segundo os seus costumes, né? E levantou-se para ler. E no terceiro, que está em Lucas também, Jesus se retirava para orar sozinho. Então tem 3 pontos aqui importantes que a gente tem que analisar. Então quando a gente fala sobre disciplina, né, aqui no nosso país, a gente sempre tem um cunho, como é que eu posso te explicar para que você entenda, um cunho negativo. Por exemplo, quando você está na escola, você tem as disciplinas que você estuda, né? Então quando um aluno tem uma reprova numa disciplina, o que você ouve? Qual é o verbo, qual é a palavra a frase que você ouve falar? Fulano reprovou na disciplina, por exemplo, álgebra linear. Então você já tem uma conotação negativa. Uma outra conotação negativa que a gente vê muito aqui no Brasil, não só no Brasil, mas em todo o mundo. Por exemplo, quando existe uma repreensão, um castigo. Então se a pessoa sofre um castigo, ela sofreu o quê? Uma disciplina. Contudo, né, no meu ponto de vista, a palavra disciplina, o que é disciplina para mim, no meu ponto de vista? A disciplina é o elo, né, é algo que te liga no teu hoje para o teu futuro. Então, se você não entender que a disciplina tem esses 2 pontos, o que você tem hoje e o que você vai ser no futuro vai depender da disciplina. Só que tem um ponto relevante que você tem que analisar, né? Por que as pessoas trocam disciplina, né, pelo prazer do momento? Olha só, existe uma crise que eu vou comentar agora. Por exemplo, uma crise de identidade, que eu posso dizer, que afeta muito sua disciplina. Imagina você que vai receber uma pessoa na sua casa, uma história hipotética. Essa pessoa ela é muito ocupada. É um amigo seu de infância que deu certo na vida, um grande empresário, e ele, por algum motivo, falou, pô, Joãozinho, vou passar na sua casa aí, só que eu só tenho 1 hora. 1 hora. E você tá cheio de coisa para fazer.
E ela fala, ó, depois de 1 hora eu tenho uma viagem, vou ter que ir embora. E nessa viagem, né, e nesse tempo você fala assim pra ele chega na sua porta e bate. E aí, vamos conversar? Vamos trocar uma ideia? Aí você pensa, bom, caraca, eu ia assistir um Netflix. Eu ia fazer, por exemplo, jogar um videogame nessa 1 hora. Ou seja, você tem ali a opção de colocar os seus prazeres que são do momento, ou realmente receber o seu convidado ali numa forma disciplinada, de ter aquele momento de conversa com a pessoa ou não. Você tem 2 escolhas. Na disciplina é a mesma coisa. Você sabe que algo pode te fazer bem, só que você não quer deixar de ter os prazeres momentâneos em troca de algo do futuro. Então vou repetir. Então, por exemplo, você não quer deixar de ter os prazeres momentâneos, né, em troca de uma disciplina, mesmo sabendo que aquilo vai te deixar não próspero e não vai te dar um resultado positivo no futuro. Então, se a pessoa quer emagrecer, ela sabe o que tem que fazer. Por quê? A disciplina tem alguns benefícios. Quais são os benefícios que a disciplina te dá? Exemplo. Ela te dá vitória, ela te dá um resultado positivo, ela te dá conquistas, né? E quando você não tem disciplina, você tem os pontos negativos. O que seriam os pontos negativos? Você não tem resultado e você fica escravo do seu prazer. Então, se você falar assim, tô com uma meta. Qual que é a meta? Quero emagrecer. Aí você sabe que tem que ter o quê? Disciplina. Só que para emagrecer, o que você tem que fazer? Deixar de comer o quê? Um hambúrguer, uma pizza no final de semana. Isso é um sacrifício, isso é um prazer que você vai ter que deixar de ter para que a disciplina se torne prioridade na sua vida e através da disciplina você consiga sim ter um resultado. Eu vou dar um exemplo da minha vida. Toda vez que eu coloco um projeto de vida como objetivo e meta na minha frente, assim como esse podcast aqui que você está assistindo, né, coloquei como objetivo 12 semanas, 12 entrevistas direto, sem parar, com pessoas diferentes, falando sobre network, mundo empresarial, liderança, vendas, né, e tudo que o empresário precisa para ter um sucesso profissional. Você acha que é fácil? Você acha que eu venho aqui e simplesmente falo o que vem na minha cabeça? Não. Apesar de o que eu tenho aqui de carga intelectual, capacidade intelectual, contribui para eu compartilhar isso que eu estou falando com você agora apenas com um tópico que é disciplina, ainda assim eu tenho que estudar sobre o entrevistado, eu tenho que marcar a entrevista, eu tenho que dedicar tempo para que esse momento aconteça. Não é simplesmente, olha, vamos fazer uma entrevista, fulano vem aqui e a gente sai conversando, não. Então, quando você coloca algo como meta na sua vida, você tem que entender que você tem que ter disciplina. E disciplina é aquilo que separa você do seu eu do hoje e do passado para o seu eu no futuro. Então, para terminar isso aqui, eu quero te fazer aqui um desafio, né? Que você coloque agora uma meta daqui para frente, mas uma meta tangível, viu? Não uma meta, digamos que, surreal, sabe? Uma meta por exemplo, inalcançável, mas uma meta mais próxima de você, uma meta alcançável, uma meta atingível para a sua vida. 3 pontos. A sua vida na parte física. Coloque aí, emagrecer 1 quilo em 10 dias. É uma meta atingível, não é? Uma meta agora intelectual, você coloca assim, eu vou ler um capítulo da Bíblia, por exemplo, ou vou ler um livro de 150 páginas em 1 mês. É atingível? É. Né? E vamos colocar aqui uma outra meta, uma meta de inteligência emocional, por exemplo, né? Você vai se conectar com uma pessoa sobre networking que vai facilitar a sua vida e você vai facilitar a dela num prazo de 1 semana. São todas metas atingíveis, contudo, vai requerer o quê? Disciplina. Se você não entender que se você tiver disciplina para poder mandar um comando para o seu cérebro e você mesmo obedecer esse comando, você não consegue obter resultado de nada. E você sempre fica como? Patinando, sem ter resultado em nada. Então você faz uma meta, não alcança a meta, na realidade esquece daquilo que você prometeu para você mesmo na semana passada, e assim você vai entrando em... Como é que eu posso dizer? Você entra dentro de um flow, você não sabe onde começou, onde vai, para onde está indo, e você acaba se perdendo total.
Por isso que você justifica aí, ó, isso que eu falei agora, justifica o quê? Pessoas que chegam no final do ano cheio de promessas pra si mesmo, né? E quando você vê no decorrer do ano, às vezes você é essa pessoa que eu tô falando agora, né? Você não conseguiu concretizar nada do que você prometeu pra você mesmo. E a disciplina certamente foi um dos pontos negativos que você não teve, que fez com que você não alcançasse seus resultados. Então, a partir de hoje, o desafio que eu faço para você é: coloque metas alcançáveis na sua vida, metas alcançáveis, não precisa ser metas extraordinárias, né? E nem metas dessa galera que tá na internet aí, que é cheio de coisas extraordinárias, que anda de avião. Calma, cara, que anda de avião, que são milionárias. Não, pegue uma meta ali mais próxima de você, mais próxima da sua realidade. Metas que você não precise fazer grandes sacrifícios para obter o resultado, né? Mas ainda assim você vai precisar de disciplina para poder fazer aquilo que você se comprometeu para fazer. Feito isso, depois de tudo isso que eu falei, eu queria terminar isso aqui deixando esse desafio para você e falar mais uma vez que eu vou fazer aqui um post, certo? Onde eu vou sortear esses 2 livros para você com o melhor comentário, tá bom? Dentro do meu Instagram. Então, te vejo na próxima e um grande abraço.